Olá, meu querido estudante, minha querida estudante, seja muito bem-vindo a mais uma aula no canal VC da Geografia com o professor Vitor Cardenuto. Pessoal do 8º ano da Escola Monte Carlo, essa aula está sendo gravada especialmente para vocês, a aula do período C, beleza? Nesse módulo, nesse período, nós vamos trabalhar sobre a população mundial, alguns conceitos, algumas características da população mundial, dentre eles a distribuição e também a dinâmica demográfica da população mundial, beleza? Primeira coisa que nós vamos fazer é falar sobre o crescimento da população mundial, pessoal. Prestem bem atenção. Como que a população mundial cresce? Vocês precisam entender que para a população mundial crescer, para aumentar o número de habitantes no nosso planeta, tem que haver o crescimento aí que nós chamamos de crescimento demográfico. E como é esse crescimento demográfico? Ele acontece da seguinte forma: precisam nascer mais pessoas do que morrer. Ou seja, a taxa de natalidade ela tem que ser mais alta do que a taxa de mortalidade, beleza? Uma coisa também que vocês precisam entender é como esse crescimento ele veio acontecendo ao longo do tempo. Então, até o século XVIII, eu anotei aqui para vocês, que a população mundial ela teve um crescimento baixo, ou seja, ela cresceu de maneira mais lenta. Como assim, professor? Porque até o século XVIII nós tínhamos altas taxas de natalidade, certo? Então nasciam muitas pessoas, mas também morriam muitas pessoas. E por que morriam muitas pessoas? Por causa das guerras, das epidemias, Nós não tínhamos ali como que eu posso dizer, uma grande evolução na medicina principalmente, tá bom, pessoal? A partir do século XIX, esse crescimento começou a ser um pouco mais acelerado. Por quê? Porque aí houve o desenvolvimento, a evolução das técnicas agrícolas e contribuiu ali para a redução da fome, porque até o século XVIII muitas pessoas morriam de fome ainda. No século XX vai acontecer um fenômeno chamado de explosão demográfica, tá, pessoal? O que é isso? A palavra explosão já significa que a população começou a crescer de maneira muito mais rápida, tá? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente, onde foram desenvolvidas ali as principais vacinas, os principais antibióticos, essa população mundial começou a crescer de maneira vertiginosa, tá? Só que esse crescimento, ele acontece de maneira igual hoje, O crescimento da população mundial, ele acontece de maneira igual em todos os países do mundo? Não, tá, pessoal? A gente precisa entender que esse crescimento ele é desigual. Hoje, nós temos características nos diferentes países. Nós vamos separar aqui em dois grupos, países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Nos países em desenvolvimento, aqui, nós temos uma taxa de natalidade alta, mas nós temos uma mortalidade baixa. O que vai acontecer é que essa população ela vai crescer muito mais rápido. Ou seja, o crescimento vegetativo nesses países, que é o crescimento natural da população, ele vai ser um crescimento mais acelerado, crescimento vegetativo alto, beleza? Aqui nos países desenvolvidos, nós temos uma característica, qual que é essa característica? Uma taxa de natalidade baixa e uma taxa de mortalidade também baixa, tá, pessoal? Hoje, a maioria dos países do mundo tem uma taxa de mortalidade considerada baixa devido aí ao acesso à medicina. É óbvio que em alguns países em desenvolvimento essa taxa de mortalidade é um pouco maior, mas não supera a taxa de natalidade que continua sendo alta, tá? Então, nos países desenvolvidos nós temos um crescimento vegetativo baixo, e muitos deles até negativo, tá? Ou seja, acabam morrendo mais pessoas do que nascendo, e nos países em desenvolvimento nós temos uma taxa de crescimento vegetativo alta, beleza? Então, pessoal, continuando aqui, nós estamos falando sobre crescimento da população, agora vamos falar sobre distribuição da população. Como nós vimos, o crescimento da população ele é desigual, A população cresce mais hoje nos países em desenvolvimento, nos países chamados pobres.
Por isso é importante vocês compreenderem que hoje 85% da população mundial vive em países pobres, em países subdesenvolvidos, países em desenvolvimento, tá? E somente 15% da população mundial habitam em países desenvolvidos. Beleza? Vamos lá. Então, como nós vimos, o crescimento é desigual, a distribuição da população mundial também é desigual. Olha só, falando dos continentes, nós temos aqui, né, os 5 principais continentes. Nós temos também a Antártida, que eu não coloquei aqui porque a Lua é pequena, e a Antártida tem uma população muito pequena porque só é habitado por cientistas. Então, vamos lá. Ásia, né? O continente asiático, ele possui aí 4,5 bilhões de habitantes. Isso é um dado de 2017, tá? A África vem em segundo com 1,2 bilhões. A América com aproximadamente 1 bilhão de habitantes. Europa, 742 milhões. E Oceania, 41 milhões. Isso são dados de população absoluta. O que é essa população absoluta, professor Vitor? População absoluta é o número de habitantes de um determinado local, o número de habitantes de uma determinada região. Mas por que o senhor está falando isso, professor? População absoluta? Porque nos estudos de geografia, na área demográfica, vocês podem ver 2 tipos de população. População absoluta e população relativa. Então vamos lá, população absoluta se refere aos lugares mais populosos, né? Que são aí, no caso, o continente mais populoso do mundo é o continente asiático, com 4,5 bilhões de habitantes. Para vocês terem uma ideia, o continente asiático ele detém os 2 países mais populosos do mundo, que são China e Índia, tá? Todos com mais de 1 bilhão de habitantes. Preste bem atenção, o Brasil hoje tem cerca de 200 milhões de habitantes. China e Índia têm aí cerca de 1,4, 1,3 bilhões de habitantes, respectivamente, certo? Lembra que eu falei população relativa? A população relativa está ligada à densidade demográfica, tá? O que é a densidade demográfica? É a quantidade de habitantes, é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Como que eu chego nesse cálculo? Como que eu chego nesse número? Eu preciso dividir ali o número de habitantes pela área do local, certo? E quais são os fatores, essa densidade demográfica, que significa a aglomeração, né, de pessoas, quantidade de pessoas habitando num certo local? Quais são os fatores que vão aí influenciar nesse povoamento? Porque nós vamos ver no mapa que eu vou mostrar aí para vocês, prestem atenção, que existem lugares do mundo que são muito povoados e existem lugares que são pouco povoados. Então, quais são os fatores que determinam? Olha aqui, volta aqui para mim, ó, aqui, ó. Os fatores que influenciam o povoamento, nós temos 2 tipos de fatores. Fatores de ordem natural e fatores de ordem histórico-econômica, tá? Quais são os fatores de ordem natural? Então, os fatores de ordem natural são o clima, o relevo, a disponibilidade de água, o solo, ou seja, se a pessoa ela decide habitar num local, os fatores de ordem natural vão determinar se ela vai ficar lá ou não, né? Se não tiver um bom clima, se não tiver um bom relevo, se não tiver disponibilidade de água, se não tiver um bom solo, a pessoa praticamente não vai poder habitar lá. Nós conseguimos ver no mapa que eu vou colocar aí para vocês de novo, que, por exemplo, a área do deserto do Saara, né? Ali no continente africano, nós temos um baixo povoamento, né? Tudo isso por quê? Por causa dos fatores de ordem natural, principalmente, certo? E os fatores de ordem histórica e econômica já são esses fatores relacionados aí ao povoamento, aos povoamentos antigos, né? Onde as pessoas se formaram ali, as primeiras civilizações, ao crescimento das cidades, onde se desenvolveram as primeiras cidades, e a dinâmica econômica. Esses fatores de ordem histórica e econômica, você vai ver nesse mapa aí que existem áreas, principalmente no continente europeu, áreas ali, por exemplo, na Ásia, áreas na região sudeste do Brasil, que acabam tendo aí maior número de habitantes por quilômetro quadrado. Por quê? Por causa principalmente desses fatores, né? Por causa dos fatores aí do crescimento das cidades que se desenvolveram e da dinâmica econômica. Muitas pessoas procuram esses lugares para viver por terem aí mais oportunidades, melhores condições de vida, beleza? Para finalizar nossa aula, nós vamos falar sobre algumas desigualdades, né,
nessa dinâmica demográfica dos países do mundo, beleza? Nós já falamos que os países eles são desiguais aí no crescimento da população, na questão do povoamento, né? Alguns países são muito povoados, outros países são pouco povoados, certo? Nós também vimos uma diferença aí, uma desigualdade na taxa de natalidade, ou seja, nos países menos desenvolvidos nós temos uma taxa de natalidade alta e nos países mais desenvolvidos nós temos uma taxa de natalidade baixa, beleza? Eu vou falar aqui sobre 3 indicadores demográficos que também apresentam aí desigualdades nessa dinâmica, dependendo dos países onde eles são coletados. A taxa de fecundidade é muito importante, pessoal, para a gente compreender até a dinâmica da taxa de natalidade. O que é a taxa de fecundidade? É a média do número de filhos que uma mulher vai ter na sua idade fértil, na sua idade reprodutiva, qual que é essa faixa de idade? É de 15 a 49 anos, certo? Então, só para vocês entenderem, para que a população de um país ela cresça, é necessário ter uma taxa de fecundidade no mínimo de 2,1, certo? A maioria dos países desenvolvidos tem uma taxa de fecundidade muito abaixo de 2,1. Por exemplo, você pegar até a taxa de fecundidade do Brasil, hoje é uma média de 1,7. O que significa isso? Que as mulheres têm em média 1,7 filhos durante toda a sua idade reprodutiva. Nos anos lá de 1940, no Brasil, essa média era de 6,1 filhos na sua idade reprodutiva. Olha como alterou, né? Então essa taxa de fecundidade ela é menor nos países desenvolvidos e ela é maior nos países em desenvolvimento, beleza? É só você dar uma olhadinha nesse mapa que eu vou colocar aí na sua tela, você vai ficar bem atento, eu também vou colocar no material teórico lá, beleza? Mortalidade infantil é um outro indicador demográfico muito importante e que nos passa muitas informações sobre o país do qual ele está sendo coletado. O que é a taxa de mortalidade infantil, primeiramente, né? É o número de crianças que morrem antes de completar 1 ano de idade a cada 1.000 crianças, a cada 1.000 nascimentos, certo? Então, nos países em desenvolvimento, essa mortalidade infantil ela tende a ser maior. Por quê? Porque tem menos acesso aos recursos, porque as gestantes muitas vezes não têm aí uma boa alimentação. Então essa criança, um maior número de crianças vai morrer antes de completar 1 ano de idade, certo? Nos países desenvolvidos a mortalidade infantil ela é bem menor, tá certo? Olha esse mapa aí que eu estou mostrando para vocês na tela agora. Dê uma olhada e veja que nos países, principalmente os países do continente africano, a mortalidade infantil é muito maior do que nos países desenvolvidos, certo? E aí nós temos um último indicador que eu vou falar aqui para vocês hoje, que é a expectativa de vida, né? O que é expectativa de vida, professor Vitor? Expectativa de vida é o número de anos que a população de um país pode esperar viver se forem mantidas as mesmas condições demográficas de quando eles nasceram. Então, por exemplo, se for mantida a mesma taxa de mortalidade, né, as mesmas condições ali sanitárias, ok? Então, nos países desenvolvidos, a expectativa de vida ela tende a ser maior, né? E nos países subdesenvolvidos, nos países em desenvolvimento, a expectativa de vida é menor por causa da questão da qualidade de vida. Dá uma olhadinha nesse mapa aí que você também vai conseguir visualizar quanto isso é diferente nos países do mundo. Beleza? Então, galerinha, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido aí. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, os alunos da Escola Monte Carlo podem me chamar ali no Discord para a gente estar trocando aquela ideia maneira. Beleza? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!